agora, né? Bate um pequeno frio na barriga, né? Eu imagino. Deixa eu ver, cara. 2h05. 2h05. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento vocês. Meu nome é José Pedro, para quem não, né, para quem está assistindo a monitoria, a revisão pela primeira vez. E daqui uns 5 minutinhos a gente já começa, tá joia? Deixa eu só me organizar aqui. Hoje vai ser uma revisão bem sucinta, né? Eu não vou aprofundar muito, porque nas outras aulas eu já aprofundei e eu quis fazer essa monitoria de um modo diferente. Então, eu vou revisar com vocês os principais pontos. Ao final da aula, eu vou dar dicas, né, de como vocês irem bem na avaliação integrada, mas na minha matéria, de antropologia. E depois da nossa monitoria, eu estou terminando de editar aqui um documento que eu vou mandar para vocês, que é um pequeno simuladinho com 11 questões só sobre a nossa matéria, para vocês irem treinando, tá bom? Então, depois da monitoria, eu vou esperar 1h30 que eu estou terminando de fazer o documento, daí eu mando para vocês irem treinando. Daí o gabarito vai estar na última página, certo? Então, é isso, pessoal. Vou mandar o gabarito para vocês, só para vocês irem treinando, porque a parte de antropologia teológica é mais reflexiva. Então, vocês tendo o conceito bem estudado, vocês vão ir bem em todas as questões de antropologia que vão cair para você na prova integrada. Tá joia? Deixa eu ver aqui, a gente já vai começar. Ah, pessoal, mais um ponto que eu quero colocar para vocês. Como hoje é revisão, então eu preciso assim que vocês entendam muito bem a matéria e os conceitos, tá bom? Então eu vou pedir para vocês que qualquer dúvida que passar na cabeça de vocês durante a aula de hoje, vocês podem, sem medo, podem abrir o chat, porque eu estou no meu celular, né? Então não tem como eu ver quem levanta a mão e quem escreve no chat, que eu vou estar apresentando em um outro aplicativo. Mas não precisam ficar com envergonhados, não. Pode abrir o áudio, pode tirar dúvida, pode perguntar quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Porque eu preciso que vocês tenham esses conceitos frescos na cabeça de vocês e que possam ir bem na avaliação integrada, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem abrir o chat que eu vou estar aqui para responder para vocês, certo? Já pode começar. Pessoal, já vou começando a monitoria, tá bom? Para não acabar atrasando vocês, porque às 3 horas vocês terão outra monitoria, tá? Para revisar, revisão para prova integrada, tá bom? Então, para não tomar o tempo dos outros monitores, eu já vou dar início na nossa monitoria, tá bom?
Pessoal, eu vou estar apresentando no celular, então eu preciso que vocês dêem uma confirmação para mim, tá joia? Se está aparecendo para vocês esse slide. Está aparecendo aqui para vocês? Tá aparecendo, José. Está aparecendo? Chique 10. Momento eu não responder porque eu estou também pelo celular. Eu posso estar ocupada aqui com alguma outra coisa, mas eu estou acompanhando, tá bom? Ah, tá joia, perfeito. Sem problemas. Está Daí, aparecendo a tela inteira aqui, tá bom? tá joia, perfeito. Muito obrigado, viu? Pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa revisão para a prova integrada. Como eu Você vai, havia... Oi? Pode falar. você vai disponibilizar, Oi? você vai disponibilizar o slide? Vou, claro. Sempre, sim. Ao final da Obrigada. aula, eu vou, além de disponibilizar os slides para vocês, eu vou mandar um questionáriozinho, um questionário para vocês, um simuladinho para vocês irem treinando, tá joia? Então, o slide e o questionário eu vou mandar para vocês assim que acabar a monitoria, tá bom? Boa tarde, pessoal. Queria cumprimentar todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de antropologia. Mas essa aula de hoje vai ser especial, porque eu vou focar em alguns assuntos, né? Não serão todos que vão cair na prova integrada, como o professor Diego já havia me dito. Então, os temas que eu vou trabalhar com vocês aqui agora são os temas que vão cair na avaliação integrada de vocês na parte de antropologia. Então, é muito importante que vocês tirem as dúvidas de vocês e que estudem o material para os conceitos ficarem bem frescos na cabeça de vocês. Até porque, como eu disse anteriormente, a prova vai ser muito reflexiva, beleza? Então, vamos começar a nossa aula. O que nós iremos revisar nessa aula, assim, de matéria da nossa disciplina? Iremos ver basicamente somente essas três matérias, que é o Sistema Preventivo de Dom Bosco, como eu já trabalhei com vocês na nossa primeira monitoria, a profundidade de escolha de Edith Stein e a nossa última aula, que eu acredito que boa parte de vocês não puderam participar por causa da prova, e também porque vocês ficaram ocupados com o vídeo do professor Diego. Então, eu entendo vocês, e como estudante, né, como vocês são estudantes, assim como eu, então eu entendo que a gente fica com N coisas para a gente resolver. Então acaba da gente não arrumar um tempinho, tá joia? Então, basicamente, nessas três aulas, nós iremos revisar, nessas três aulas, não, nessa aula iremos revisar esses três tópicos. E além das revisões, ao final da nossa aula, eu vou dar dicas sobre a prova, como que ela é, como vocês devem se preparar para irem bem nessa avaliação integrada, mas nas questões de antropologia. E, ao final, vou aplicar um pequeno simuladinho com questões objetivas para vocês treinarem. Até porque a prova de vocês vão ser de múltipla escolha. Talvez seja dissertação, mas aí a gente combina, mas aí eu falo com vocês no finalzinho da aula, tá joia? Bom, vamos começar com o nosso primeiro tópico, que eu trabalhei com vocês na nossa primeira monitoria, que é sobre o sistema preventivo de Dom Bosco. Vamos revisar agora o que é o sistema preventivo de Dom Bosco, na onde ele surgiu, com quem, e como que ele tem a sua aplicabilidade nos dias de hoje, na contemporaneidade. Então, vamos começar pela definição do que é o sistema preventivo de Dom Bosco. Como vocês já sabem, o sistema preventivo de Dom Bosco, ele é aquele sistema que consiste em uma educação baseada no amor, no diálogo e na compreensão. Então, o sistema preventivo de Dom Bosco é aquela educação em que você baseia os seus ensinamentos no amor, no diálogo, ou seja, na razão, e na compreensão, ou seja, na compreensão do indivíduo, na empatia, na solidariedade. E ela busca combater a violência com o diálogo, fazendo-se o uso da razão e por meio da paciência. Então, esse sistema preventivo de Dom Bosco, ele busca combater a violência não usando da mesma arma, ou seja, da violência, mas sim com o diálogo e fazendo uso sempre da razão, que é o discernimento, onde você, conversando com a pessoa tem o discernimento do que ela
da sua conduta, do que ela praticou, e mediante isso ela vai procurar mudar a sua atitude, o seu comportamento. Então, basicamente, o sistema preventivo de Dom Bosco é aquele sistema que baseia a sua educação no amor, no diálogo, na compreensão, e que busca combater a violência usando sempre o diálogo e fazendo-se o uso da razão por meio da paciência. E ela é conhecida como uma educação humanizada, com foco na confiança e no diálogo. Educação humanizada. Educação humanizada é aquela educação em que você educa a pessoa no sentido dela ser humana, ou seja, uma educação humanizada. Uma educação que você trata a pessoa e que você educa nas suas condições de ser humano, na sua condição do simples fato da pessoa ser humana. Então, esse é o objetivo desse sistema preventivo. E ele baseia os seus pilares na razão, na religião e no amor. Então, para esse sistema ele ser concretizado, para fazer o uso desse sistema, ou para ser considerado esse sistema, ele tem que se basear, ou seja, passar nesses três pilares, digamos que são, entre aspas, princípios desse sistema, porque eles norteiam esse sistema de Dom Bosco. Então, para concretizar esse sistema, pessoal, precisa desses três requisitos, digamos, desses três pilares. A razão, que é uma educação baseada, como eu disse para vocês, no diálogo, no discernimento, na razão, e na religião, formação integral do ser humano, respeitando os valores espirituais, como, por exemplo, o amor, que é uma educação pautada no acolhimento e no ambiente de confiança. E, como eu disse para vocês agora, uma educação que é pautada no acolhimento e no ambiente de confiança. Então, basicamente, o sistema preventivo de Dom Bosco ele vai se basear nos pilares da razão, uma educação baseada no diálogo, na religião, com os preceitos e os valores espirituais, e o amor, uma educação pautada no acolhimento e no ambiente de confiança. Basicamente, é isso do sistema preventivo. E é bom vocês também terem essa diferença entre o sistema preventivo e o sistema repressivo. O sistema preventivo é aquele sistema que busca uma educação baseada no amor, no diálogo e na compreensão, como eu disse para vocês. Enquanto o sistema repressivo é aquele sistema que só baseia sua educação na forma de punição, ou seja, ele só pune. Então, a diferença é que, enquanto o sistema preventivo ele busca educar uma pessoa usando o diálogo, a paciência, o amor e a compreensão, o sistema repressivo busca basear a sua educação não no diálogo, na compreensão, mas sim fazendo o uso da violência. É como se fosse combater a violência usando a violência. Então, isso é o sistema repressivo, combate a violência usando a violência e só baseia sua educação na punição. Outro ponto também, gente, que pode cair na prova de vocês, uma questão, né, do sistema preventivo, são questões envolvendo a origem desse sistema. Então, qual que é a origem desse sistema preventivo? A origem desse sistema, pessoal, vem lá do sonho de Dom Bosco. Como eu expliquei para vocês já devem saber, deve já estar na cabecinha de vocês. Mas, basicamente, o sistema preventivo, ele surgiu lá com Dom Bosco, lá no seu sonho, quando ele sonhou que eles estavam num campo e que tinha crianças que estavam se atracando, digamos, usando a violência. E Dom Bosco, quando viu aquela violência, ele foi separar a briga. No que ele foi separar a briga, relatos dizem que Jesus apareceu e ao lado dele tinha uma mulher, que Dom Bosco identificou como Maria. E quando isso aconteceu, Jesus vira para Dom Bosco e diz que não é com pancadas que conseguirá torná-los amigos, mas com a bondade e o amor. E quando Dom Bosco ouviu a voz de Deus e foi praticar isso, no sonho ele viu que as criancinhas, ele até usou uma metáfora, que de lobos eles vieram a tornar-se carneirinhos, ovelhas. Ou seja, quando Dom Bosco efetivou esse sistema, ele literalmente fez com que essa briga acabasse, fazendo com que essas crianças que estavam brigando se acalmassem, tomasse discernimento daquela conduta e parasse com isso. E quando Dom Bosco acordou, ele viu e pensou, ele falou, cara, eu tenho que colocar isso na prática.
Porque eu não vou conseguir educar essas crianças usando a violência. Eu preciso arrumar outra forma, um outro sistema. Entendem? Sem que eu tenha que punir a pessoa. Foi daí que surgiu o sistema preventivo de Dom Bosco. Então, o sistema preventivo, ele teve a sua origem no sonho de Dom Bosco, onde Dom Bosco, após o seu sonho, buscou concretizar cada vez mais esse sistema, buscando sempre educar as pessoas com diálogo, com amor, com a paciência e na compreensão, usando esses três pilares: razão, baseado no diálogo, no discernimento; religião, princípios e valores espirituais, princípios e valores cristãos; e no amor, aquela educação pautada no acolhimento e no ambiente de confiança. Isso que vocês têm que ter em mente. A origem desse sistema surgiu com Dom Bosco, no seu sonho, onde ele decidiu concretizar esse sistema que ele sonhou. Outro ponto que vocês têm que saber desse sistema: os três pilares: razão, religião e amor. Outro conceito também: o que é o sistema preventivo de Dom Bosco? Aquele sistema que é baseado numa educação pautada no amor, no diálogo e na compreensão, e que, portanto, distingue-se do sistema repressivo, ao passo que, enquanto o sistema preventivo busca uma educação pautada na confiança e no acolhimento, o sistema repressivo busca pautar sua educação mais na forma de punição, ou seja, no punir. Então, basicamente, é isso que vocês precisam estar, como eu vou dizer para vocês, basicamente são esses pontos principais desse sistema preventivo que vocês têm que estar com eles estudados, ou seja, esses conceitos. Então, basicamente, é isso que vocês precisam saber do sistema preventivo de Dom Bosco, que ele se distingue do sistema repressivo, a sua origem e os seus pilares. Simples. Basicamente, é isso que vocês têm que saber do sistema preventivo de Dom Bosco. Certo? Outro ponto também que vocês têm que saber, além do sistema, como eu disse para vocês, dos conceitos, dos pilares e da sua origem e da sua diferença. Outro ponto também que vocês têm que estudar é saber qual é a sua aplicação. Como que a aplicação desse sistema vai dar na realidade, na contemporaneidade. Ou seja, na aplicação contemporânea, ela se dá com uma educação baseada no respeito, na confiança, na formação de um ambiente seguro para os alunos, onde eles vão se sentir bem acolhidos e protegidos, valorização do vínculo entre educadores e estudantes, como eu disse para vocês na nossa primeira monitoria. Antigamente, não havia esse vínculo entre professores e alunos, ou seja, era cada um no seu canto, o aluno no seu canto, o professor no seu canto. Eu até dei o exemplo para vocês de que naquela época os professores estavam simplesmente buscando ter essa relação com o aluno, mas de uma forma profissional, o que é diferente de hoje em dia, porque hoje em dia esse sistema trouxe um valor entre os educadores e estudantes. Tá bom, você quer ensinar os alunos na educação, na compreensão, mas primeiro você tem que criar um vínculo com eles, você tem que valorizar esse vínculo e buscar cada vez mais estar ligados a esses alunos, ou seja, a esse vínculo. Então, a sua aplicação na contemporaneidade, ela se dá basicamente na educação baseada no respeito, na formação de um ambiente seguro e acolhedor para os alunos, e buscando sempre a valorização do vínculo entre educadores e estudantes, certo? E no cotidiano? No cotidiano, ele se manifesta nessas três esferas: na esfera educacional, na vida pessoal, no trabalho e na sociedade. Então, a aplicação desse sistema no cotidiano, ela se dá por meio dessas quatro esferas. Na educação, entre professor e aluno, um diálogo e compreensão, ou seja, quando você busca dialogar com o aluno, ao invés de simplesmente punir. Na família e na criança, educar com amor e clareza nas regras, ou seja, você ser claro, muito, assim, ter uma certa clareza no que você estará ensinando para aquele jovem, para aquela criança. Ou seja, não pode fazer isso, não faça isso, ao invés de simplesmente punir. No ambiente escolar, o ensino baseado no respeito e no acolhimento, ou seja, aquele ambiente escolar em que o aluno estará protegido e que o seu ensino vai ser baseado no respeito e no acolhimento, onde o aluno será bem acolhido pelos professores, né, ou pela instituição, onde ele vai se sentir mais seguro, mais confiante.
mais acolhido. Na vida pessoal e nas relações, entre amizades e na família, uma construção de relações sólidas, aquela relação respeitosa, aquela relação, vamos se dizer, aquela relação no diálogo, tanto entre os amigos quanto na família, na convivência social, na convivência entre a sociedade, resolução de conflitos pelo diálogo e não pela imposição, onde você vai buscar dialogar no âmbito da sociedade, né, no âmbito social, enquanto coletividade, onde você vai resolver esses conflitos conversando, tendo um diálogo, não simplesmente você impor o seu ponto de vista, em que você vai impor aquela determinada coisa. Não, você vai buscar o quê? Ter sempre o diálogo. E na nossa comunidade, no nosso âmbito, engajamento em ações sociais e solidárias para ajudar os mais vulneráveis. Porque não adianta você buscar concretizar esse sistema preventivo se você não passa para essa pessoa. Se você não tem uma mudança de atitude, e com isso você vai buscar ajudar as outras pessoas. Então, no aspecto da comunidade, você vai buscar sempre estar bem engajado em ações sociais, em ações solidárias, buscando transmitir esse amor, ou seja, buscando ajudar os mais vulneráveis, aqueles que precisam, né? No trabalho, uma liderança humanizada, aquela onde o líder ele vai sempre motivar a equipe pelo diálogo e não pelo medo por parte dos gestores. Então, no âmbito do trabalho, naquela liderança humanizada, você vai buscar conduzir a sua equipe no diálogo e não simplesmente pelo medo, pela imposição, né, por parte da equipe gestora. Relacionamento entre colegas, aquele ambiente de colaboração e respeito mútuo, onde você vai buscar, sim, se preocupar com o seu colega, buscar ajudá-lo no que ele precisa, buscar ter uma relação de colaboração, onde você vai poder colaborar com o seu colega no que ele precisar, buscar sempre ajudar ele no que ele for preciso. Se você perceber que ele está se sentindo mal, chegar, conversar, buscar auxiliar a pessoa, se possível, e ser como uma escuta, né? Para a pessoa, você buscar ouvir a pessoa, compreender a situação dela e buscar ajudar e auxiliar ela no que ela for preciso. Na cultura organizacional, você investir no bem-estar dos funcionários por parte da empresa. Como eu disse para vocês, hoje em dia, no âmbito empresarial, né, do âmbito das empresas, muitas empresas, né, muitos setores, eles buscam investir no bem-estar, na saúde mental dos empregados, buscando sempre um apoio psicológico, né, onde a pessoa, onde o colaborador vai se preocupar com o seu colega, não no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal, porque o nosso pessoal, o nosso emocional, afeta 100% na nossa rotina profissional. E uma vez buscando se preocupar com isso, buscando se preocupar não somente com o aspecto profissional, mas no aspecto psicológico, você vai buscar um equilíbrio, né? Você vai fazer com que a pessoa ela tenha esse equilíbrio, esse suporte, essa ajuda, certo? Na sociedade, na segurança pública, adoção de medidas, de políticas públicas de conscientização, de prevenção, ao invés de você simplesmente punir a pessoa. Na saúde mental, acolhimento aos sofridos, aquelas pessoas que precisam de um acolhimento, que estejam sofrendo tanto emocionalmente quanto psicologicamente, promovendo sempre um ambiente de escuta e de suporte. Ou seja, acolher a pessoa e promover um ambiente de escuta, onde você vai estar sempre escutando a pessoa e buscando dar o suporte, toda a assistência que ela precisar. Na espiritualidade, vivência dos valores cristãos, ou seja, você vai botar em prática aqueles valores cristãos que você aprende de forma ativa, ou seja, no seu cotidiano, você transmitir isso, né, diretamente, na base do diálogo, na base da compreensão, né, ajudando a pessoa e de forma solidária, buscando se engajar em ações sociais e ajudar os mais vulneráveis. Então, basicamente é isso. Aplicação da contemporaneidade, educação baseada no respeito, na confiança, na formação de um ambiente seguro para os alunos e na valorização do vínculo entre educadores e estudantes. Ponto. E no cotidiano, manifestando-se nessas 4 esferas. Quais são? Educação, na vida pessoal e nas relações, no trabalho e na sociedade, certo?
Conclusão. O que nós devemos concluir nesse primeiro tópico? O que vocês precisam estar sabendo desse sistema preventivo? O que é o sistema preventivo de Dom Bosco? A sua origem, na onde ele surgiu? Saber que ele é visto como um modelo de educação humanizada, seus princípios, que continuam sendo essenciais na formação de indivíduos, princípios, razão, religião e amor, seus pilares, e como eles se manifestam na contemporaneidade e no cotidiano. Lembrando, no cotidiano, as 4 esferas: educação, trabalho, vida pessoal e sociedade. E na contemporaneidade, educação baseada no respeito, na formação de um ambiente seguro e na valorização do vínculo entre educadores e estudantes, certo? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte do sistema preventivo de Dom Bosco? Tá tudo certo? Posso continuar? Como que vocês estão aí? Preciso que vocês tirem essas dúvidas, hein, pessoal? Porque hoje é o último dia, porque semana que vem é prova integrada. Dúvidas? Sim ou não? Então, Aqui tranquilo, sem dúvida, sem dúvida. Tá bem explicadinho, né? O repasse tá bem legal, tá muito bom, sem dúvidas. Tá joia, muito obrigado, viu? Como que é seu nome? Estela, noturno, direito, primeiro ano. Ah, sim, é Estela. Tá joia, Estela, muito obrigado, viu? Então, por enquanto, sem nenhuma dúvida, posso prosseguir, não é? Sim, sim. Tá joia, perfeito. Próximo tópico, pessoal. Segundo ponto que vai cair na avaliação integrada de vocês. Profundidade escura de Edith Stein. Vamos começar explicando sobre a profundidade de Edith Stein e depois vamos passar para o nosso último tópico. Tá joia? Vamos lá. Profundidade de Edith Stein. O que Edith Stein queria dizer sobre essa profundidade escura? O que era a profundidade escura? Vamos lá. Vamos começar. Edith Stein, ela afirma que a nossa estrutura antropológica, lembrando, estrutura antropológica, a estrutura do homem, ela é sustentada numa profundidade escura. Como assim uma profundidade escura? Para Edith Stein, ela dizia que essa estrutura ela era sustentada por essa profundidade escura pelo fato de que dentro de cada ser humano existe um lugar profundo e misterioso, onde moram nossas maiores dúvidas, medos e inseguranças. Então, a Edith Stein, ela dizia que dentro de cada ser humano, no interior de cada ser humano, existe um lugar profundo, um lugar escuro, misterioso, e que dentro dele moram nossas maiores dúvidas, os nossos medos e as nossas inseguranças. É aquele eu profundo, aquela parte mais profunda, digamos, do nosso coração, onde, digamos, aquele vazio. Então, a Edith Stein, ela focava nesse vazio. E ela dizia que a justificação, né, para esse vazio dentro do ser humano se dava por ser um local misterioso, um local profundo, um local de medos e incertezas. E que, ao invés de ser um problema, então ela identificava que aquilo, dentro do ser humano, era um local profundo, misterioso e cheio de medos e incertezas. E ela concluía também que, dentro desse lugar profundo, ela não via isso como um problema, mas sim uma oportunidade de crescimento. É quando estamos no escuro, né, que possamos encontrar uma luz no fim do túnel, ou seja, respostas verdadeiras sobre nós mesmos. Então, a Edith Stein, basicamente, ela dizia que ela afirmava que o ser humano ela tem uma profundidade escura e que essa profundidade escura ela é composta por dúvidas, medos e inseguranças e que essa profundidade escura não é um problema, mas sim uma oportunidade de crescimento, né, onde a pessoa ela pode encontrar respostas verdadeiras sobre ela mesma, né, sobre ela, o sentido da vida.
e que, portanto, trata-se de um estado de vazio, silêncio e abandono que muitas pessoas experimentam em momentos de crise existencial ou espiritual. Crise existencial ou espiritual é aquela crise, pessoal, onde a pessoa ela não vê mais sentido em nada. Ela vê se deparada diante, como eu vou dizer para vocês, diante de um escuro, né? É como se a pessoa, né, como essa crise existencial ou espiritual, vou comparar com vocês, né, para ficar mais fácil, é como se a pessoa estivesse no escuro, no local vazio, em que ela não vê nada, a não ser escuridão, em que ela não encontra sentido para nada. Então, a Edith Stein, ela via a profundidade escura como uma forma de crescimento, né? Uma forma de crescimento. E que esse vazio, ele se dava muitas das vezes quando a pessoa se encontrava em crise existencial ou espiritual, onde ela não via mais sentido para nada. Não é? Então, portanto, ela trata de um vazio, de um estado de vazio, de abandono, de silêncio, que muitas pessoas hoje em dia experimentam, né? Em momentos de crise existencial ou espiritual. É como se a pessoa estivesse numa escuridão onde ela não vê nada. E essa profundidade escura da alma, ela pode ser vista não somente como um local vazio, de silêncio, de crise. Não, ela é vista como um momento, né, em que a pessoa se abre, né, que ela seja aberta para descobrir a verdade. Ou seja, o que é a verdade, como eu expliquei para vocês na outra aula. A verdade, ela consiste, pessoal, na busca de um sentido, na busca de um valor, na busca de um significado para algo. Então, a profundidade escura, ela é uma forma de abertura e descobrimento da verdade. Ou seja, descobrimento de um sentido, de uma resposta para uma determinada crise que a pessoa esteja passando. E Santa Teresinha, como ela era chamada, ela via essa solidão como uma forma de desenvolvimento, né? Desenvolvimento do conhecimento. Ou seja, era um momento onde a pessoa estará se autoconhecendo, e que ela baseava esse fundamento, ou seja, a Edith Stein, ela afirmava, só para concluir esse slide, para não ficar muita coisa na cabeça de vocês. Basicamente, profundidade escura de Edith Stein. Essa profundidade era afirmada por Edith, que sustentava que a estrutura antropológica do homem é sustentada por essa profundidade escura. E que, portanto, ela dizia que essa profundidade escura era um local de vazio, de medo, de tristeza, insegurança, que muitas pessoas passam em momentos de crise. E que essa profundidade, ela não pode ser vista como um conjunto de medo, de vazio, de mistério, mas uma oportunidade da pessoa se autoconhecer, da pessoa se abrir para a verdade, ou seja, para buscar a verdade, né? Buscar um sentido para aquilo, para o que ela está passando. E que a Edith, ela fundamentava dizendo que a única verdade, ou seja, como eu expliquei para vocês, a verdade é a busca por um sentido, por algo, e que a única verdade, a única forma de preencher esse vazio, de buscar se autoconhecer e superar esse momento de crise, era somente através de Jesus Cristo, através da Bíblia. Então, a Edith Stein, ela fundamentava, dizendo que para a pessoa sair dessa crise, para a pessoa entender essa profundidade escura, né, para ela se abrir para essa verdade, ou seja, a única verdade que Edith Stein via para enfrentar esse momento era através de Jesus Cristo, que somente ele era capaz de enxergar e de fazer com que a gente vê sentido na vida e sobre o vazio. Ou seja, a Edith ela afirmava que o homem tinha essa profundidade escura e que, portanto, a única verdade que podia fazer com que a pessoa saísse dessa profundidade escura, que ela buscasse compreender, buscar a verdade, entender esses medos, essas inseguranças, era através de Jesus Cristo, certo? Conclusão. O que podemos concluir com a profundidade de Edith Stein? Concluímos que, para a Edith Stein, esse tema profundidade escura era, portanto, um lugar misterioso, como eu expliquei para vocês, compostos por incertezas, medos, decepções, vazios,
e que a única verdade para superar isso era somente por Jesus, era somente através de Jesus Cristo, que podia preencher esse vazio. E que, em meio a essa profundidade escura, era visto também esse momento em que a pessoa se abre, busca a verdade que é Jesus Cristo, um momento de crescimento pessoal e espiritual para esse indivíduo. E que ela ressalta ainda dizendo que em um momento de introspecção, ou seja, aquele momento que a pessoa está quieta, buscando se autoconhecer, né, esse momento de crescimento, o homem, em meio àquele vazio e silêncio, ele pode crescer espiritualmente. Então, portanto, era um momento de autoconhecer, um momento de autoconhecimento. Então, o que podemos concluir com a profundidade escura de Edith Stein? Que o homem, né, na sua composição antropológica, é sustentada por uma profundidade escura, que consiste em sentimentos de vazios, medos, inseguranças, né, sentimentos misteriosos, e que a única verdade para a pessoa superar esse momento de crise e buscar compreender essa profundidade, buscar se autoconhecer, esse crescimento, era através de uma única verdade, que é Jesus Cristo. E que essa profundidade era vista como um momento de introspecção, um momento de conexão do indivíduo, certo? Dúvidas até aqui? Podemos prosseguir para o nosso último tópico, pessoal? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Stella, Dayana? Tá, tranquilo. Tenho dúvida não. Tá só reforçando e tá bem legal. Tá joia. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, vamos partir para o nosso último tópico da nossa monitoria. Vimos que o sistema preventivo de Dom Bosco tem a sua origem no sonho do próprio Dom Bosco, uma educação baseada no acolhimento, no amor, e que baseia-se nos 3 pilares: razão, religião e amor. Possui sua aplicabilidade na contemporaneidade, buscando a valorização do vínculo entre professores e alunos, no cotidiano, baseando nessas 3 esferas: trabalho, nas relações entre indivíduos, social e educação. Profundidade de Edith Stein, sustentada por Edith como na antropologia, né, de que o homem possui essa profundidade escura enquanto pessoa, né, e que essa profundidade faz parte da composição antropológica do homem, e que em momentos de crise existencial, crise espirituais, a única verdade que podia fazer com que a pessoa entendesse esse momento e buscasse melhorar, né, ou seja, sair, abrir espaço para a transcendência, era através de Jesus Cristo. Ponto. Último tópico, a espiritualidade. O que é a espiritualidade? A espiritualidade, pessoal, é aquilo que consiste na busca pessoal por sentido. É quando a pessoa vai buscar um sentido para a vida, um propósito, uma conexão com algo maior, algo que transcende, ou seja, algo que vai muito mais além da nossa natureza humana, algo que vai além da nossa imaginação, né, do que possamos imaginar. E que ela pode ou não estar ligada à religião, podendo estar ligada também à meditação ou à natureza. Então, essa busca pessoal por sentido, esse propósito, né, que é a espiritualidade, ela não está ligada somente à religião católica, religião evangélica, mas está ligada a outras práticas, né, a outros pontos, como a meditação ou a natureza. Então, pessoal, a espiritualidade, ela pode se manifestar através de diversas práticas, através de cultos, né, a religião evangélica, através de missas na religião católica, através de, como eu vou dizer para vocês, através da religião umbanda, através do espiritismo, ou seja, a espiritualidade, ela pode se manifestar em diferentes práticas, inclusive a meditação, que é uma das práticas que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. E também ela pode ser manifestada através da natureza. Eu até cheguei a mencionar com vocês que tem uma religião, né, que eu tenho uma amiga minha que é, né, eu acho super legal, assim, embora eu seja evangélico,
mas eu procuro saber, eu gosto muito de aprender sobre religiões. Tem uma religião chamada Wicca, digamos que são, bruxo, mas alguma coisa assim, digamos bruxos naturais, que é uma religião em que tem a sua prática espiritual, a sua espiritualidade na natureza. Não somente o Wicca, mas os indígenas também, né, que praticam sua espiritualidade na natureza, preservando a natureza, ou seja, eles veem a natureza como a sua mãe, né, a mãe natureza, e vê cada parte da natureza como se fosse ela, ou seja, ela se vê na natureza, ela sente parte daquele ambiente, entendeu? Então ela tem as suas práticas espirituais baseadas na natureza, onde ela vê a natureza como fonte de vida, como a mãe natureza e busca preservá-la. E a espiritualidade, como eu disse para vocês, ela envolve experiências subjetivas de transcendência. Ou seja, experiências subjetivo, diz respeito ao comportamento da pessoa, atitudes que a pessoa tem. Então, ela envolve experiências subjetivas, experiências que, através do comportamento da pessoa, né, de transcendência, ou seja, algo que vai muito mais além e que possui estados elevados de consciência. Ou seja, já a pessoa vai ter a sua consciência elevada, algo transcendente, vai elevar sua consciência para algo superior, algo muito mais além do que ela pode imaginar. E de um senso profundo de interconexão com todas as formas de vida. Ou seja, ela vai buscar conexão com tudo, todas as formas de vida, seja através da pessoa, através dos animais, através da natureza. Ou seja, essas experiências, essa pessoa vai estender, ou seja, nessa profundidade de interconexão com todas as formas de vida. E a espiritualidade, no entanto, ela pode se manifestar através de diversas práticas espirituais, como rituais, meditação, oração, contemplação da natureza e atos de serviço desinteressado, né? Integrando mente, corpo e espírito, e que também se manifesta em diferentes dimensões. Então, a espiritualidade, enquanto busca por sentido, propósito e conexão, e que busca ter uma conexão profunda com todas as formas de vida, ela busca se manifestar, ou seja, ela se manifesta, se concretiza através de diversas práticas espirituais e que também ela integra a mente, o corpo e o espírito. Eu vou explicar para vocês agora as dimensões da espiritualidade, ou seja, como ela se manifesta, como ela integra, né, na composição antropológica do ser humano. E vamos começar pela neurociência, ou seja, pelo cérebro da pessoa. O que a neurociência tem a dizer sobre a espiritualidade? A neurociência, ela diz o seguinte, os estudos com neuroimagem, o que eles revelam, pessoal? Eles revelam que essas práticas espirituais, pode ser qualquer uma, meditação, oração, contemplação da natureza, enfim, essas amplas práticas espirituais, ela busca esses estudos com a neuroimagem, eles revelam que essas práticas espirituais, como meditação e oração, ativam o córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É aquela região do cérebro responsável por controlar funções cognitivas e emocionais, além de aumentar a espessura cortical, que é uma espessura externa do cérebro, associado à regulação emocional, conforme pesquisa feita pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo. Então essa pesquisa, né, feita por esses pesquisadores da Universidade de São Paulo, eles comprovaram que essas práticas espirituais, ela faz bem para o cérebro da pessoa, uma vez que ajuda a pessoa a controlar essas funções cognitivas e emocionais. Então, essas práticas ajudam a pessoa a manter um equilíbrio nas suas funções cognitivas, no seu emocional, e que também ajuda, né, a regular o seu emocional, né? Então, essas práticas espirituais, ela ajuda a pessoa a regular a sua emoção, né, a controlar as suas funções cognitivas e buscar um equilíbrio, certo? E essas práticas espirituais, elas estimulam a produção de hormônios e neurotransmissores. Então, quando a pessoa tem essas práticas espirituais, né, quando ela pratica,
ela imediatamente faz com que o seu cérebro libere hormônios e neurotransmissores, como dopamina, serotonina, deixa eu me lembrar de outra, dopamina, serotonina, enfim, vamos ficar só com essas duas apenas. Essas práticas espirituais ajudam a liberar hormônios como dopamina e serotonina, que são hormônios, né, neurotransmissores relacionados ao bem-estar e prazer. E com isso, os níveis de cortisol irá diminuir. E o que é o cortisol? É um hormônio relacionado ao estresse. Então, além dessas práticas espirituais, né, fazer com que a pessoa tenha um certo controle sobre as suas emoções, sobre as suas funções cognitivas, ajuda ela a liberar neurotransmissores, que são, né, como a dopamina e a serotonina, relacionados ao bem-estar, ao prazer, e que ajuda a diminuir os níveis de cortisol, que são esses hormônios relacionados ao estresse. E esses achados, eles oferecem não só uma base religiosa, mas esses estudos esses achados oferecem uma base neurológica, neurobiológica, que nos mostra a importância e o impacto dessas práticas espirituais no cotidiano. Ou seja, como essas práticas espirituais, né, no cotidiano afeta o nosso a nossa parte neurológica, e que elas contribuem, sim, impactam positivamente, não somente para a saúde do cérebro, mas também para a nossa saúde mental. Então, além deles impactarem positivamente na nossa saúde do cérebro, impacta na nossa saúde mental, que é o nosso próximo tópico. Na saúde mental, a espiritualidade, né, ela contribui de forma positiva para o quê? Reduzir a ansiedade, ou seja, essas práticas meditativas, né, essa prática da meditação, que é uma das práticas espirituais, ela ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático, promovendo um estado de calma e relaxamento profundo. Ou seja, na saúde mental, temos várias práticas espirituais que contribuem. Uma delas é a prática da meditação, que ajuda a pessoa a ativar esse sistema nervoso, esse parasimpático, que é um sistema responsável por liberar e promover um estado de calma, de relaxamento profundo, reduzindo essas lutas e fugas, ou seja, essas lutas que a pessoa tem dentro dela. Ou seja, quando a pessoa pratica essa espiritualidade, imediatamente ela vai fazer com que o seu sistema nervoso libere, além de hormônios e neurotransmissores, vai ajudar a ativar esses sistemas nervosos que promovem um estado de calma e relaxamento profundo. E ela também ajuda a prevenir a depressão. Ou seja, o cultivo da gratidão, quando você é grato por algo, grato todos os dias, sentimentos de compaixão, comum em muitas tradições espirituais, que é a chamada meditação compassiva, que vou explicar para vocês. Essa meditação compassiva, ela compreende muito essa parte da gratidão e da compaixão, né, que é comum em outras tradições espirituais, e que ela está associado a menores taxas de depressão e uma visão mais positiva da vida. Então, quando a pessoa é grata nas pequenas coisas, quando ela exerce essa prática da compaixão, ela vai estar associando essas taxas, né, essa associação de taxas de depressão a uma visão mais positiva da vida. Ou seja, ela vai encontrar mais sentido, vai ver a vida com um olhar mais positivo. Resiliência psicológica, a fé e práticas espirituais oferecem um sistema de significado que ajuda pessoas a interpretarem e enfrentarem situações adversas com maior fortaleza emocional. Ou seja, a fé e essas práticas espirituais oferecem um sistema de significado que ajuda essas pessoas a interpretarem, ou seja, faz com que a pessoa, né, a fé, né, que a pessoa pratica em determinada religião, faz com que a pessoa interpreta esse momento de dificuldade e ela busca crescer, ou seja, ela vê isso como algo, né, que ela pode, esse crescimento espiritual na pessoa. Regulação emocional. Técnicas espirituais como meditação, mindfulness, como eu vou explicar para vocês, ajuda a desenvolver maior consciência e aceitação das emoções, permitindo respostas mais equilibradas aos desafios cotidianos. Certo.
Então, pessoal, a gente viu aqui que a espiritualidade, ela impacta na nossa parte, tanto da parte neurobiológica, como na parte da saúde mental. Neurobiológica, ajuda a pessoa a produzir neurotransmissores, né, dopamina, serotonina, ajuda a melhorar a regulação emocional da pessoa, a sua função cognitiva. Na parte de saúde mental, reduz a ansiedade, previne a depressão, dá uma pessoa uma resiliência psicológica, onde ela interpreta aquele momento de dificuldade e enfrenta ela com maior fortaleza emocional, usando a fé. Ou seja, ela vê isso como não só como uma barreira, mas como um crescimento espiritual, em que ela pode superar isso. E regulação emocional. Ajuda a pessoa, essas técnicas ajudam a pessoa a desenvolver maior consciência e aceitação das emoções, ou seja, ela entende e aceita as suas emoções e que permite respostas mais equilibradas aos desafios cotidianos. Agora, pessoal, vou explicar rapidinho para vocês duas práticas espirituais que ajudam muito as pessoas: meditação e a oração. Vamos começar pela meditação. Conforme anteriormente citado, a meditação ajuda o ser humano a se conectar e buscar a espiritualidade, tal como ajuda na produção e liberação de neurotransmissores. Então, nós vimos que a meditação ajuda o ser humano a se conectar com ele mesmo, a buscar a sua espiritualidade e ajuda na produção e liberação de neurotransmissores, dopamina e serotonina, como eu expliquei para vocês. Essa prática espiritual, essa meditação, consiste numa prática onde uma pessoa, né, essa prática espiritual consistente no relaxamento e na introspecção. Entretanto, ela pode ter várias formas, ou seja, é uma prática que busca fazer com que a pessoa tenha um certo relaxamento, uma certa tranquilidade, uma certa introspecção. E ela se manifesta nessas três formas: meditação mindfulness, que é aquela meditação consistente na técnica que treina a mente para focar no presente. Ela melhora a concentração e ajuda a pessoa a entender suas emoções, trazendo calma e equilíbrio emocional. Ajuda prevenindo a depressão e a ansiedade, uma vez que a pessoa não terá pensamentos ligados ao passado e nem ao futuro. Então, essa meditação, pessoal, ela busca focar no presente, busca fazer com que a pessoa foca no presente, que ela presta atenção nas suas emoções, que ela aceita o seu sentimento. E que, uma vez focando no presente, ela evita com que a pessoa desenvolva ansiedade e depressão. Porque a ansiedade, ela, por exemplo, eu tenho ansiedade, né? Como alguma de vocês devem ter. E a ansiedade faz com que você se preocupe muito no futuro. Então, essa técnica vem para dizer para a pessoa focar no presente. E ao mesmo tempo que ela reduz a ansiedade, previne a depressão. Porque a depressão vem de traumas, de sentimentos ocorridos no passado. Então, por isso que ela ajuda a pessoa a focar no presente e reduz o nível de depressão e ansiedade, uma vez que, focada no presente, ela não se preocupa no futuro, como também não carrega esses traumas, essa bagagem do passado. Então, por isso que ela reduz a depressão e a ansiedade. Meditação transcendental consiste na repetição de sons e frases positivas. E o seu intuito é ir além dos pensamentos habituais, trazendo tranquilidade e relaxamento para a mente. Então, essa meditação transcendental é aquela meditação em que a pessoa pode praticá-la através da repetição de sons, como, por exemplo, mantras e frases positivas, como, por exemplo, sinto muito, te agradeço, te amo, sou grata. É um exemplo de frases, né, dessa meditação que a pessoa ela vai muito mais além dos seus pensamentos habituais, ou seja, desses pensamentos ordinários, né, no que ela está acostumado a pensar habitualmente, mas sim algo muito mais além e que traz tranquilidade e relaxamento para a mente. Uma vez que a pessoa praticando essa meditação, ela vai ficar mais tranquila, mais relaxada, e a sua mente vai entender isso e vai produzir esses, como eu expliquei para vocês, esses neurotransmissores. Então, quando você pratica uma dessas três meditações, vocês vão estar dizendo para sua mente que está tudo bem e que ela vai relaxar e que vai liberar esses neurotransmissores. Ou seja, vai impactar positivamente na vida de vocês.
Meditação compassiva consiste em produzir e liberar sentimentos de amor, bondade e compaixão. Então, é quando você deseja o bem para a pessoa, pratica sentimentos de amor, de bondade e de compaixão. E você faz com que o seu cérebro libere substâncias de bem-estar e reduz sentimentos de egoísmo e de solidão, uma vez que você estará liberando esses sentimentos positivos para a sociedade, para as pessoas, né, para a pessoa humana. E isso vai fazer com que você não se sente mais egoísta, uma vez que você não vai estar preocupado com você, mas sim em liberar esses sentimentos positivos para as pessoas. E aí o que vai acontecer? A pessoa não se sentirá mais sozinha. Então, além de combater esse sentimento de egoísmo, combate o sentimento de solidão. Última prática espiritual, oração e bem-estar. A oração é uma dessas práticas espirituais e ela consiste em uma conexão com algo superior e que leva para um estado de transcendência, ou seja, algo muito mais além, algo da natureza humana. Além de ajudar o indivíduo a encontrar sentido em situações difíceis, trazendo fé e esperança. Então, a oração é uma prática espiritual que consiste em trazer fé e esperança à pessoa, onde ela vai buscar uma conexão com algo superior. E essa oração, quando praticada, ela leva o indivíduo a essas 4 práticas: conexão transcendente, proporciona uma sensação de conexão com algo superior, aliviando sentimentos de solidão existencial, uma vez que ela estará conversando com algo superior, algo transcendente. Então, ela não vai mais se sentir mais sozinha. Cultivo da esperança, promove expectativas positivas para o futuro. Expressão emocional, funciona como uma válvula de escape, onde a pessoa, né, o indivíduo, vai buscar tirar essas expressões, essas emoções reprimidas, permitidos que elas sejam soltas, através dessa liberdade de expressão, onde ela terá liberdade para expressar esses sentimentos, essas emoções, onde eles serão expressados, onde a pessoa, né, vai expressar esses sentimentos, né? E isso funciona como uma válvula de escape, onde a pessoa vai liberar essas emoções reprimidas, ela vai se abrir, ela vai ter essa liberdade de expressão e vai contribuir para a ressignificação do indivíduo, ajudando ele a encontrar sentido em situações difíceis e de transformar potenciais traumas em crescimento espiritual. Então, basicamente, o que nós vimos sobre a espiritualidade, consistente numa busca pessoal por sentido, se manifesta em diversas práticas espirituais, pode afetar a nossa parte neurológica de maneira positiva, na nossa saúde mental. Uma dessas práticas que ajudam a meditação, sendo ela mindfulness, a transcendental, a compassiva, e a oração, que busca, quando praticada, levar o indivíduo a uma conexão transcendente, a cultivar a esperança, expressão emocional, vai se abrir, né, vai liberar essas emoções reprimidas e vai fazer uma ressignificação, ou seja, ajudar a pessoa a encontrar sentido em situações difíceis. E que, só para finalizar, o que os estudos dizem sobre a oração? Nós vimos que nós estudamos agora o que os estudos dizem sobre as práticas espirituais, mas na parte neurológica. E sobre a oração? Um estudo longitudinal realizado pela PUC acompanhou 500 idosos por 5 anos e descobriram que aqueles que mantinham práticas regulares de oração apresentavam 35% menos sintomas depressivos, independentemente de sua afiliação religiosa específica. Então, ficou comprovado pelo estudo da PUC que essas práticas espirituais, nessa prática de oração, ajudou 500 idosos a melhorar 35%, né, aos seus sintomas depressivos, independentemente da sua filiação religiosa. Ou seja, independentemente da religião da pessoa, essas práticas ajudaram esses idosos a apresentar uma certa melhora no seu quadro clínico de ansiedade. E outro estudo, né, foi dos pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, onde eles documentaram uma redução de 25% nos marcadores inflamatórios em praticantes regulares de técnicas contemplativas por pelo menos 6 meses. Além disso, observou-se aumento na variabilidade da frequência cardíaca, um importante indicador de saúde cardiovascular. Então, além de ajudar a reduzir esses sintomas depressivos, ajuda a regular a pressão arterial da pessoa, a sua frequência cardíaca, ou seja, o seu corpo, certo?
e diálogo interreligioso e harmonização social, só para finalizarmos. O diálogo entre diferentes religiões espirituais emerge como poderosa ferramenta para a construção da paz e cooperação em sociedades plurais. Iniciativas interreligiosas, locais e globais demonstram como reconhecimento mútuo da dignidade de diferentes caminhos espirituais pode transcender conflitos históricos. Ou seja, esse diálogo entre diferentes tradições espirituais emerge como uma poderosa ferramenta para a construção da paz e cooperação em sociedades plurais. Uma vez que, tendo essa pluralidade de religiões, pode sim haver um diálogo. Que tipo de diálogo? Um diálogo respeitoso, ou seja, um diálogo onde a pessoa reconhece que todas as religiões e espiritualidades têm valor e dignidade e que podem conviver em paz na mesma sociedade. Exemplos: organizações internacionais que reúnem líderes de várias religiões para defender os direitos humanos. Ué, mas não são diferentes religiões? Sim, mas elas se reuniram para um bem comum parecido, a pessoa humana, né, os direitos humanos. E que esse diálogo ele tem que estar fundamentado na paz social, no respeito, né, no respeito para com a paz social e na cooperação. Ou seja, essas diferentes religiões, embora sendo diferentes as suas práticas, buscam cooperar entre si e buscarão respeito entre eles para com a paz social. Perfeito, pessoal? Dicas dúvidas por aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tem algo mais assim pontuado? Dúvidas? Sim ou não? Posso passar agora para algumas dicas para a prova integrada? Ou alguém tem mais alguma dúvida? Ok, também por mim tudo bem. Mas só pegando uma partezinha que você falou lá no começo sobre gratidão, né? Eu sempre falo, gente, seja grato pelo pouco para ser merecedor do muito. Então, gratidão sempre é a palavra positiva. Muito legal a monitoria e a gente aguarda as dicas. Certo, muito obrigado, Estela. E exatamente, a gratidão é um dos sentimentos que a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem. A gente tem que dar valor nas pequenas coisas. Então, muito boa a sua colocação. E realmente, eu pratico muito a gratidão. E além de fazer um bem, não só para a nossa saúde, faz bem para o nosso corpo todo, que a gente vai dar valor nas pequenas coisas que a gente tem, certo? E por fim, pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado pela nossa monitoria, né, que vem ocorrendo. Queria agradecer pela participação de vocês hoje, né, com a nossa monitoria, sobre as monitorias que vieram ocorrer, né, que ocorreram anteriormente, a vocês que participaram. Queria agradecer a todos vocês, muito obrigado. E vamos passar por algumas dicas da prova integrada. Bem, o professor Diego falou comigo que, além desses 3 tópicos que vão cair na prova integrada de vocês de antropologia teológica, vocês têm que estudarem os conceitos. Porque, gente, a prova integrada, ela é muito reflexiva. Digamos, ela é um pouquinho chatinha, mas ela é muito reflexiva. Então, uma vez vocês estarem atentos a esses tópicos, a esses conceitos, vocês vão irem bem na avaliação integrada. Então, basicamente, na nossa avaliação integrada de antropologia, o que vocês precisam estar preparados? 1, estudar os conceitos. 2, realizar o simuladinho que eu vou mandar para vocês, porque é inspirado um pouco na prova integrada, um pouco na nossa matéria e um pouco na prova de vocês. Então, eu peguei algumas questões dos slides que trabalhamos, das questões do Diego e algumas da prova integrada. Eu não tive acesso à prova integrada, mas eu lembro de algumas que caíram no meu semestre, no meu primeiro semestre. Então, baseado um pouco nisso, conversando com o professor Diego, eu elaborei um questionáriozinho, né, um simuladinho com questões que têm o estilo da avaliação integrada, das anotações e dos tópicos que trabalhamos hoje. Então, basicamente, essas são as minhas dicas, de vocês estudarem os conceitos,
realizarem o simuladinho que eu vou mandar para vocês e na avaliação integrada, pensem bem antes de responder a questão, não chuta. Se tiver com dificuldade, leia uma vez, leia 2 vezes. Se não conseguirem, partem para a próxima questão, que vai ficar notadinho lá no computadorzinho, a questão vai estar em vermelho, que são as que vocês faltam responder. Então, mesmo vocês não conseguindo responder, passa para a próxima, não chutem, calma e tenham tranquilidade. Tá, Jó? Então, basicamente, essas são as minhas dicas. Estudem os conceitos, realizem o simuladinho, dá uma lida nos slides anteriores, sem ser esses que eu passei para vocês hoje, mas os das nossas aulas anteriores, e que, se precisarem, eu me encontro à disposição de vocês. Tá joia, pessoal? Queria agradecer a monitoria de hoje, muito obrigado, e nos vemos na próxima. Tá joia, pessoal? Um abraço a todos. O agradecimento é nosso pela disponibilidade sua e do seu tempo. Obrigada. Eu que agradeço, Estela. Muito obrigado.